Oi, eu sou a Gabriela Franco. E eu sou o Thiago Cardim. Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido, um podcast para celebrar o nosso amor pela música. Uma conversa livre, leve e solta com quem faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais. Aperta o play! Muito bem, senhoras e senhores, estamos cá com mais um episódio do nosso Imagina Se Pega no Ouvido, este spin-off musical do Imagina Se Pega no Olho. Esse episódio a gente está tentando, na verdade, marcar já tem um tempo, mas as intempéries da vida adulta e do emprego número 1, vocês sabem que eu e a Gabi e eu temos outras formas de fazer a comida chegar na mesa, né? Não necessariamente podcasts, né? Se a gente tivesse a oportunidade de ganhar dinheiro com os nossos podcasts, sites e afins, seria ótimo. Inclusive, você que está ouvindo aí do outro lado, se quiser ajudar, já sabe, tem formas de ajudar, então faça o favor. Mas, enfim, a gente está tentando marcar já tem um tempo, mas finalmente conseguimos fazer acontecer. Vou fazer uma breve contextualização aqui. A gente está tendo a oportunidade de conversar com uma pessoa que foi muito importante para a minha formação profissional como jornalista de música. Arrisco dizer, talvez tenha sido minha primeira editora do mundo do jornalismo musical, de verdade. Teve um outro, mas eu não vou considerar esta pessoa. Inclusive, se este podcast chegar até ele, saiba que você é um arrombado, que eu não faço a menor questão de considerar você na minha vida. Mas vou deixar essa pessoa de lado e dizer que, enfim, foi de verdade com ela que eu comecei a me desenvolver enquanto jornalista musical. Eu era um cara que brincava de escrever principalmente sobre gibis e afins, né, na época da PQP, e aí quando o simpático João Cury resolveu que eu era uma pessoa, na época do Submarino ainda, já contei um pouco dessa história em outros carnavais, mas resolveu que aquele conteúdo ali tinha potencial para ser uma coisa muito mais legal do que aquele trabalho de web designer que eu fazia, web designer, essa maldita profissão que nem existe mais. Ele me levou para fazer parte de uma equipe e esta nossa entrevistada de hoje foi minha editora lá, e depois a gente, enfim, ficou amigo durante o tempo, e aí teve, obviamente, esse momento em outros carnavais, escrevendo em outros lugares, e ela lembrou de mim e tudo mais, mas enfim, aí são outras histórias, a gente fala sobre isso ao longo da conversa. Eu estou aqui com a Bruna Barros. Bru, seja bem-vinda demais ao nosso Imagina Se Pega no Ouvido. Muito obrigada, Tia, é um prazer enorme estar aqui e falar com você. Adorei essa introdução, fico muito lisonjeada de ter tido essa importância na sua vida. Acho que eu nem sabia, não tinha essa noção, assim. E bora conversar. Muito obrigada. Muito bem, vamos falar mais do que falar sobre música, a gente vai falar de música na sua vida, né? Ou seja, o quanto ela é importante na sua vida, quanto foi e quanto ainda é. Deixa eu começar com um momento lembranças aqui. Você tem a lembrança de qual foi o primeiro disco que você comprou na vida? Você mesma, né? Ou seja, com o seu dinheirinho. Olha, meu Deus. Olha, eu não sei se com o meu dinheiro, mas o disco que eu escolhi... Ai, gente, com o meu dinheiro eu não vou lembrar, Ti. A minha memória não é lá essas coisas, né? Eu já sou uma pessoa de idade. Deixa eu pensar. Mas tudo bem, pode ser o primeiro que você... Eu estou tentando lembrar de ir na loja, estou tentando dessa lembrança, né? De ir numa loja de disco, pegar o dinheiro e falar, tá aqui, me dá meu disco. Talvez tenha sido o meu RPM, o meu Rotações por Minuto, né? Aquele disco preto do RPM, que foi a minha primeira grande paixão musical, que foi o RPM. Olha só! Pois é, 1985. Foi os meus Beatles, o RPM. Olha só, Maria. Então, provavelmente eu peguei o dinheiro da minha mesada e fui comprar o disco, sim. E qual foi o primeiro show que você foi na vida? Bom, que eu lembro, assim, de grande, big show, assim,
foi o Menudo, no Morumbi, que foi um show gigante, assim, mas um show que me marcou muito, assim, de musicalmente falando, foi um show da Rita Lee, que a minha mãe me levou, no Ibirapuera, no ginásio do Ibirapuera, que é um lugar que tinha muito show na época, que a Rita Lee ela saía de dentro do palco, debaixo do palco, assim, ela surgia debaixo do palco vestida de borboleta. Era a época de lança-perfume. E, cara, me marcou demais esse show, assim, sabe? Eu costumo dizer que esse foi meu primeiro show de formação de caráter, assim. Muito bem. E você tem lembrança de qual foi a sua primeira... Essa pergunta é uma pergunta que... algumas respostas, quando eu faço essa pergunta, algumas respostas assustam, confesso. Mas qual foi a primeira camiseta de banda que você usou? Nossa. Não banda sei. de artista e por aí vai. Sei lá. A primeira eu não sei dizer, cara. Porque, assim, eu não me lembro. Por exemplo, o RPM foi a minha banda. Se eu te disser que eu tenho a pasta dos meus recortes de revista da RPM até hoje aqui em casa, mas eu não me lembro. Tenho, mas eu não me lembro de ter camiseta da RPM. Não era uma coisa que tinha camiseta na época, entendeu? Então, assim, se tivesse camiseta da RPM, eu teria comprado, mas não tinha. Então, gente do céu, qual foi? Provavelmente foi alguma do Raul Seixas, cara. Provavelmente. Bem provável. Eu te falei que essa pergunta me assusta um pouco, e tem algumas pessoas para as quais eu pergunto isso, que as pessoas falam, sim, é da banda X, inclusive ainda tenho a camiseta. Eu falo, cacete. Então. Falou para você, essa coisa de memória é muito difícil para mim, assim. Mas, enfim, vamos lá, bora lá. Mas vamos para o presente, então. Vamos para o presente. Agora... As perguntas vão seguir muito por uma vibe, óbvio, de banda, mas entenda também se for um artista solo. Sim. Beleza, não tem problema. Tá bom. Qual é a banda que você anda mais ouvindo hoje, atualmente? Então, tem uma banda, que é a minha banda favorita atual, que eu costumo dizer, que eu ouço muito há muito tempo. Eu ouço muito há pelo menos 8 anos, que é The National. Eu ouço muito, quando eu falo que eu ouço todo dia. Eu ouço todo dia, então para mim é muito, assim, eu acompanho demais o National. É uma banda que eu ouço todo single que sai, eu acompanho todos os discos que saem inteiros, assim. Tô muito viciada em The National, assim, mas já faz tempo, assim. Então, para mim ainda é o The National, mas já faz 8 anos, assim, já é minha banda favorita faz um tempo. É uma obsessão musical que já tem um tempo, né? Tem, eu não consigo, eu tento mudar. Fala, vem aqui essa banda nova, vou ouvir, porque eu ouço, cara, 2 semanas a banda nova, volto pro National. Tipo, eu tô muito apegada, assim, sabe? Agora, teve alguma nova banda que você descobriu recentemente que você gostou bastante? Uma nova banda que eu descobri recentemente que eu gostei bastante. Deixa eu só lembrar. Não precisa necessariamente ser uma banda nova. Pode ser uma nova banda que você descobriu. Eu descobri recentemente. Tem várias, na verdade, mas... só para não ficar aquele silêncio constrangedor, tem uma banda que é razoavelmente nova, que eu gosto, que eu fui no show, que eu fui no C6 no ano passado, que é o Last Dinner Party, que eu adoro. Vou ficar no Last Dinner Party, pronto. Eu me dediquei bastante, assim, que eu enfim. Isso é uma coisa que você tem costume? Ou seja, buscar, escutar novas bandas, artistas e ir atrás de novos sons? Eu gosto de fazer isso, mas às vezes eu não tenho tempo, porque eu trabalho assim, quando eu consigo parar,
Eu gosto muito, assim. Mas eu não... Às vezes, como a gente estava falando, pouco antes de começar a entrevista, às vezes a vida adulta atropela a gente não consegue, né? E aí eu acabo ficando presa nas minhas playlists, nasquelas que eu já conheço, que são aquelas nossas músicas de estimação. Mas eu gosto muito, sim. Inclusive, eu gosto de pessoas, quando as pessoas me indicam, eu gosto de seguir pessoas sabe, enfim, tem aquelas pessoas que falam sobre isso, aí eu anoto. E aí, quando eu consigo parar, eu vou lá e vejo, sim. Gosto. Teve alguma parada mais antiga que você redescobriu na sua vida? Vou fazer um parênteses aqui. Eu vi, por exemplo, no dia que estamos gravando essa entrevista, por exemplo, eu vi que você foi ver um show de uma certa banda australiana aí. O AC/DC, né, cara? Então, assim, tem coisas que eu gosto muito, que eu fico super tempo sem ouvir, né? E quando volto, o AC/DC é uma delas. Eu achei engraçado, porque, assim, o AC/DC eu sempre gostei muito. Eu não sei se chegou a ler o texto que eu escrevi, mas o AC/DC desde o primeiro momento, assim, né? Do primeiro impacto ali, de jovenzinha e tal... foi uma coisa muito minha, tanto que no show, aquele show em 96, que foi o primeiro show que eu vi, que eu fiquei impactada, que eu descobri que não era metal, que eu achava que era metal, que foi descobrir que era rock and roll, tal. No show seguinte, no Morumbi, eu fui sozinha, nenhum amigo quis ir, eu comprei e fui sozinha, acho que foi a primeira vez que eu fui sozinha num show. E eu fiquei muito tempo ouvindo muito AC/DC. E aí, agora... Quando eles falaram que iam vir fazer o show, tava muito uma vibe assim, os caras não é mais a banda, os caras não estão tocando, os caras estão velhos, tá meio Kiss, sabe, meio cover deles mesmos, não sei o quê. E eu fui um pouco com o pé atrás, assim, sabe, achando que eu ia me frustrar. E eu fiquei muito impressionada, cara, porque apesar de, sim, eles estão velhos, eles estão, erram um pouquinho aqui, obviamente o Brian Johnson não canta como ele cantava antes, mas, cara, eles estão muito autênticos, sabe, eles estão muito inteiros no palco, assim, e eu fiquei realmente muito surpresa com o que eu vi no Morumbi, assim, cara. Então, foi uma grata surpresa ver o AC/DC ao vivo anteontem. E às vezes eu me pego, sim, ouvindo algumas coisas. Deixa eu lembrar. Sabe por quê? Porque eu tenho uma filha de 11 anos. Então, às vezes eu falo assim para ela, às vezes a gente está no carro, fala assim, o que a gente vai ouvir? Eu falo, o que eu não te apresentei ainda? Aí eu tiro umas coisas da cartola, assim, sabe? E eu gosto de apresentar discos inteiros para ela. Então, eu pego assim, vamos ouvir hoje um Dark Side of the Moon, que eu não ouço há anos. Aí eu ponho para ela ouvir. Então, eu vou redescobrindo algumas coisas que eu não ouço faz tempo. E ela curte? Algumas coisas sim, outras não, mas ela respeita. Ela fica quieta e ouve. Entendeu? Algumas coisas ela gosta, outras coisas ela gosta mais ou menos. Pink Floyd, por exemplo, ela dormiu. Um beijo pra ela. Gabi, você tá aí? Eu tô aqui quietinho, que eu tô trabalhando. Ai, meu amor, tudo bom? Beijo, Bru. Então, é isso. E aí eu vou lembrando assim, algumas coisas e vou mostrando para ela. Então, o Dark Side of the Moon eu não ouvia fazia muito tempo, eu continuo achando maravilhoso, gente. Eu sou muito fã de Pink Floyd, assim, uma coisa que eu herdei do meu pai. E é isso, eu vou relembrando algumas coisas. E tem alguma banda que você... Agora eu vou começar... Eu preciso fazer esse bloco. É um bloco impopular. Vai lá, vamos lá. Um bloco impopular. Tem alguma banda que você simplesmente parou de ouvir, assim, e nunca mais voltou? Uma banda que você ouvia com certa frequência e falou aí, dropou na vida? Olha, o Rush eu via muito. Eu tinha coleção de CDs do Rush quando eu era mais jovem, ali nos meus 20 e poucos anos. Eu viajava, eu comprava, eu tinha vários, eu parei de ouvir. Mas agora eu vou voltar, porque eu vou no show em janeiro, apesar de eu não ter conseguido comprar ingresso, que esgotou, estou esperando abrir de novo. Eu quero voltar para entender por que eu parei, porque eu gostava muito, cara. Gostava muito mesmo, assim. O Rush é uma delas. Agora, tem uma... Mas não foi de propósito, não parei deliberadamente, vou parar de ouvir. Isso! Eu parei porque simplesmente foi ficando assim no caminho, entendeu?
Agora, deixa eu pensar uma banda que eu parei, porque eu realmente parei, falei, nossa, não aguento mais esse troço. Eu ia entrar na pergunta do ódio aqui, na verdade. Aí essa, enfim. Vai na pergunta do ódio primeiro, se eu lembrar, eu volto nessa aí. Se tem alguma banda que você detesta, tem distância total. Tem uma banda que eu não gosto. Eu tenho um bode dessa banda, que toca no rádio, eu mudo imediatamente, que é o U2. Veja só. É o U2, não gosto. Não tenho. Já... Não me pega bem, nunca gostei muito, não, cara. Eu lembro que no meu aniversário de 12 anos, em 1986, eu ganhei um vinil de uma menina da minha classe. Ela entrou, me deu um disco do U2. Eu lembro da minha pegada assim, obrigada, mas eu não gostei, que ele ficou num canto para todo sempre. Eu nunca ouvi o disco que ela me deu, cara. Enfim, nunca gostei. Não é um bode causado pela pessoa que deu o disco, né? Não, coitadinha. Era uma amiga da classe, assim, nada demais. Não, eu só não gostava da banda mesmo. Nunca foi uma banda que eu curti muito. E tem alguma banda que você considera superestimada, que todo mundo fala, que banda incrível, e você fala, bom, legal, ok. O U2 é uma delas, né? Deixa eu ver. Não sei. Eu sou uma pessoa que eu respeito, assim, sabe, cara? Eu não sei. Eu vou falar, cara, tem seu valor, normalmente. Eu falo assim, tá bom, tem seu valor. Eu não. Não, eu vou responder não para essa, assim, não. Eu respeito o gosto, assim, das pessoas. Tá bom, deixa lá ser superestimada, beleza. E o contrário? Alguma banda que seja subestimada, que as pessoas não dão muita bola e falam, opa, tem que ouvir mais. The National. Eu acho que as pessoas não entendem o The National, cara. Eu tenho uma missão, que é conseguir achar um namorado ou uma namorada, né, que goste de The National, e eu tô flopando, eu não consigo achar uma pessoa. Eu nunca mais vou me relacionar na vida, porque ninguém gosta. Que coisa maravilhosa, adorei. Peraí, então vamos ver se essa pergunta tem uma resposta repetida. Se você tivesse que usar uma única banda para apresentar teu gênero, isso é que significa que a gente grava em casa, tá? Você que escuta, você sabe disso, toca a campainha no meio da gravação, o gato mia, tá tudo direito. Mas se você tivesse que usar uma única banda para apresentar o teu gosto musical para uma pessoa, que banda que seria? Então, como o The National só tem 8 anos e eu tenho 52, não seria The National. Uma banda só, de toda a vida, para apresentar meu gosto musical, seria Ramones. Olha! Eu acho que condiz mais com o meu... assim, com a média da minha vida inteira, entendeu? Do meu jeito todo. Porque assim, né? Eu não sou os últimos 8 anos, eu sou mais que isso, então... Sim. Deixa eu falar agora a respeito de shows, especificamente. Você tem uma linha... Aí pode ser mais do que um, tá? Tá. Porque eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de dizer só um. Sim. Mas qual foi o teu show favorito? Aquele show que você olha, você fala, putz, que você lembra, né, dele com calor no coração? Olha, nossa, cara, isso é tão difícil, né? Porque cada um tem uma coisinha, cada um tem um momentinho mais assim. O Roger Waters, The Wall, fazendo The Wall, no Morumbi, teve um fator muito especial, porque The Wall é um disco que eu gosto muito, ele é muito importante na minha vida, do Pink Floyd. E
eu tinha para mim que eu nunca ia ver esse disco ao vivo, porque o Pink Floyd era uma banda que não existia desde que eu nasci, né? Desde que eu, enfim. E quando surgiu a oportunidade de ver ao vivo no Morumbi, foi uma coisa, foi muito emocionante, cara, muito emocionante. Fora que foi um puta espetáculo, né? Mas, assim, tanto que eu tenho que falar uma coisa, que eu tenho um péssimo problema na vida, é que muitos shows que eu vi na minha juventude, muitos, eu vi muito bêbada, ou, enfim, eu não lembro, entendeu? Então, eu tenho shows que eu sei que eu fui, eu sei que eu estava lá, mas eu não lembro do show inteiro, sabe, assim? Então, foi a primeira vez na minha vida que eu fui no show e falei, eu não vou beber o show inteirinho. Então, o The Wall, eu não bebi antes, não bebi durante, não bebi depois, eu não bebi o dia inteiro, não fiz nada, sabe, assim, cara, e eu lembro do show de cabo a rabo, assim, então, foi assim, eu tenho uma coisa muito especial com esse show, cara, muito mesmo, muito. Muito bom. Enfim. E o que mais? Eu vou ficar nesse, tá bom, já foi uma boa história. Tem muitos outros. Mas eu quero dar vou falar um outro, eu dar uma menção honrosa aqui para o Chemical Brothers, a primeira vez que eles vieram no Via Funchal. Porque estava no ar a música eletrônica, cara, eu tava muito deslumbrada com a música eletrônica, e aquele show foi, cara, impressionante, cara, impressionante, assim, foi daquele show, o que os caras fizeram, tanto em relação à música, quanto em relação à imagem, assim, que tomou corpo, mente, tudo, assim, foi de sair com a alma lavada do Via Funchal, foi um show que é inesquecível, assim, também. Então, são esses dois. E tem algum que você se arrepende de não ter visto? Aquela história de, puta, essa banda eu vou deixar passar, porque, sei lá, eles vêm toda hora pro Brasil, e aí do nada, sei lá, a banda acaba, o vocalista morre, essas coisas. Deve ter, mas eu não lembro. Eu me arrependo de nunca ter visto o Ozzy. Eu também. Queria muito ter visto o Ozzy. Eu nunca vi o Ozzy ao vivo. Esse também. Eu costumo dizer o Ozzy, pra mim, eu costumo dizer pelo menos o Ozzy e o Dio. Nenhum dos dois eu vi ao vivo. Tá bom, já vou começar a chorar. Agora, tá bom. Sem o papel da emoção. Tem algum que você tem na cabeça que você fala, putz, esse eu preciso ver ainda antes de morrer, não importa como? O Rush é um deles, tá? Eu achei que não ia ver, não teria mais oportunidade, mas eles vão vir, porque o Rush é uma das minhas bandas favoritas, foi, né? Hoje em dia não é mais, mas já foi, e ver ao vivo deve ser muito foda. Então, assim, o Rush é uma. Esse aí tô de dedos cruzados para você conseguir. Cara, eu vou responder uma outra, e isso inclui o fato de eu não ter arrependido de não ter visto antes. Eu não fui ver, porque minha filha tinha acabado de nascer, e eu não vi, foi o Depeche Mode, que eu queria muito ter visto, cara. É daqueles shows que todo mundo falou que foi o melhor show da vida, e eu não fui, foi o Depeche Mode. Eu gostaria de ver o Depeche Mode de novo. A Gabi foi, inclusive ela fala sempre desse show. Então acho que é um show que eu gostaria muito de ver antes que acabe. É o Depeche Mode e o Rush, eu queria muito ver o Rush, cara. Dessas bandas clássicas, assim, é uma que eu preciso ver. Você prefere ver show solo ou festival? Eu prefiro ver show solo. Com certeza. Eu gosto de festival pequeno, festival que faço para ver bandas menores, bandas que não teriam oportunidade de eu ver no show grande, mas as bandas que eu gosto, banda grande, banda do meu coração, eu prefiro ver só dele.
Só banda, show só dele, só da banda. Agora, onde que você costuma hoje, no atual cenário que nós temos, né? Onde que você costuma ouvir música? No celular, no computador, no aparelho de som, enfim? Olha, eu ouço música, por incrível que pareça, o lugar que eu mais ouço música é no carro. Porque eu tenho um rádio no carro, rádio AM/FM, e eu ligo meu celular num cabo, porque a caixa do meu carro é muito boa. Então, eu fico dentro do carro, com a caixa do carro, e a acústica do meu carro com a caixa é muito boa. Então, é o melhor lugar para ouvir som. Porque aqui em casa, ou é no celular, ou é o celular na caixinha, sabe as caixinhas? E dá para ouvir, eu ouço aqui em casa, mas não é o melhor do mundo. Então, quando eu quero ouvir, para ver se o som tá bom, se a gravação é boa, tal, eu ouço no carro. E eu passo bastante tempo no carro também. Então, o lugar que eu mais gosto de ouvir som é no carro. Disco ainda é uma coisa que te atrai? Você compra disco ainda? Eu não compro, porque eu não tenho onde ouvir. Eu tenho CDs, eu tenho os meus vinis, eu nunca me desfiz deles, porque eu tocava, né? Então, eu tenho os meus vinis, mas eu não tenho onde tocar. Quero muito, tenho um dos meus objetivos de vida é comprar um 3-em-1 que eu possa tocar tudo. Fita, inclusive fita cassete eu tenho. Fita cassete da época. Olha! Assim, sério. Então, assim, eu queria um dia conseguir comprar lá no centro, uma daquelas coisas que tem um 3-em-1 que eu consigo tocar fita, CD, vinil, tudo, cara. Porque eu não quero me desfazer, sabe? E comprar umas caixinhas legais, mas assim, ainda tem muita coisa antes para fazer na minha casa antes de chegar nesse gasto. Mas eu vou ter um dia. E aí, quando eu tiver, eu quero comprar. Eu sou louca por vinil, cara. Eu adoro vinil. Eu sou viúva de vinil. Você tem a percepção audiofônica sobre o vinil, que a gente costuma ouvir sempre, né? De que o áudio é melhor e tal? Não de nada, Ti. Não. Eu gosto pelo fetiche mesmo, assim, de ter a capa, de ter a lembrança, sabe? Mas eu não assim, eu ouço tranquilo no digital, assim, eu não sou essa pessoa que fala que esse preciosista, assim, que fala, não, é melhor, eu gosto dos ruídos, não tenho. Mas eu gosto da capa, eu gosto do encarte, eu gosto da brincadeira, de pegar o vinil, de colocar agulha, eu gosto disso, entendeu? E fora que os discos que eu tenho muito disco, principalmente da época que eu tocava, nos SUSEs, de música eletrônica, que eu não acho no digital mais, entendeu? Tem isso, né? Só esse pequeno detalhe também, né? Que música ou que tipo de música, sei lá, você costuma colocar para ouvir quando você vai trabalhar? Porque você, obviamente, como eu, com a Gabi, enfim, trabalha com essa dádiva e maldição chamada jornalismo, né? Tem algo que você gosta de colocar para escutar quando você está trabalhando? Ou é silêncio total? Eu trabalho em silêncio. Porque eu entro muito na música, a música me dispersa. Eu não consigo trabalhar ouvindo música. Eu trabalho assim, mas eu gosto, a caminho do trabalho, às vezes, quando eu vou presencial para o trabalho, eu gosto de ir ouvindo música, mas para trabalhar, enquanto eu trabalho, eu não consigo. Não consigo. Não. E tem algum tipo de música que você costuma colocar para ouvir quando você está para baixo? Assim, putz, eu preciso me alegrar, então eu já sei que se eu der o play nisso, com certeza vai dar um up. Então, depende do tipo para baixo. Eu tenho 2 tipos para baixo. Tem o tipo para baixo que eu preciso dar o up, aí eu tenho. É engraçado, eu tenho. Pode ser, às vezes, uma música para dançar, uma música eletrônica mesmo, que já vai bem para cima mesmo. Eu tenho umas músicas. Eu tenho uma playlist
eu tenho uma playlist que é exatamente para isso, assim, que tem uma sucessão de músicas, assim, sabe? De várias épocas. E tem desde música brasileira, os forrós, algumas músicas eletrônicas que eu gosto, e ela vai numa crescente, assim, entendeu? Que vai me animando. Mas tem vezes que eu tô num para baixo, que eu preciso ir muito para baixo. Aí eu preciso entrar totalmente na melancolia para depois voltar. E aí eu me jogo no melancólico mesmo, cara. E aí músicas do tipo The National ajudam nesse tipo de coisa, sabe? Eu vou total apertada, assim. Eu fui numa fase que eu estava muito mal, que eu descobri o The National, que eu descobri o poder da música melancólica, cara. Isso é muito louco. Que eu descobri que, às vezes, quando você está para baixo, você precisa ir até o fundo para poder voltar. É louco isso, né? Mas, enfim. E aí eu comecei a gostar muito de músicas mais tristes, assim. A gente falou das horas do meio do dia, né? No intervalo do dia, mas começo e fim do dia são ocasiões em que você costuma colocar alguma coisa para tocar, quando você acorda, por exemplo, vou colocar uma musiquinha para tocar aqui no café da manhã, ou antes de dormir, sei lá, colocar aquela música que dá uma abaixada na adrenalina, enfim. Quando eu acordo, não, porque em casa eu fazia isso antigamente, mas hoje não, como eu não estou sozinha em casa, tenho minha filha também e tal, mas no caminho para a escola dela, hoje quem manda é ela. Eu já não sou mais dona da música de casa, então quem escolhe as músicas é ela. Ela é a dona musical, sabe? Eu já não tenho mais esse direito. Então eu ouço as músicas da minha filha de manhã cedo. Agora você vai ter que me contar que música que ela coloca. Ai, cara, ela é uma criança, né? Então ela tá descobrindo umas coisas assim, muito pop, cara. Eu fico lembrando, pensando que eu era assim também. Ela ouve umas coisas chamadas... Ela ouve uma menina chamada Isa Bruzi, você conhece? Ela é uma menina super pop, cara. Sim, sei quem é. Então, e aí, baseado nessa menina, o algoritmo vai entregando umas coisas muito parecidas. Eu não sei o nome das pessoas, mas aí ela vai um pouco nessa onda, assim, sabe? Ela vai indo. E ela também tem uns youtubers que ela gosta, um canal do YouTube, e ela ouve as músicas desse canal do YouTube, que é a Turma do Batatinha. Então, é isso, cara, que eu ouço nas minhas manhãs. É justo. É justo. Eu tenho amigos. É engraçado que os meus filhos agora já estão grandes, né? Mas meus da Gabi estão todos grandes, na real. Mas eu não passei por esse momento, né? Ou seja, não tive um momento Spotify, enquanto eles eram Spotify, Deezer, sei lá, qualquer coisa assim. Não tive esse momento enquanto eu era pai de criança pequena. Mas eu tenho vários amigos que são pais de crianças pequenas que sempre dizem que a coisa mais frustrante do mundo para eles é definitivamente aquele momento do final do ano da retrospectiva. Quando tem a retrospectiva do Spotify, eles falam, caralho, eu escutando lá Metallica, Judas Priest, e do nada aparece lá a Galinha Pintadinha, Mundo Bita... Mas, porra, aí não dá, né? Então, aqui para mim não é surpresa, porque eu ouço com ela, entendeu? E eu tento, porque assim, eu fico pensando, será que eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Mas eu falei, não, cara, ela tem o direito, né, de ser... Claro. O caminho dela. Eu falei, uma hora vai se cruzar o dela com o meu, né? Uma hora ela vai chegar na música boa. E ela gosta de umas coisinhas boas, mas enfim... Mas eu fico pensando, por exemplo, essa Isa Bruzi, ela é muito parecida, a pegada do tipo de timbre e do que as letras falam, é muito parecida com o Kid de Abelha que eu ouvia na idade dela, entendeu? Então, eu acho que tem um paralelo ali, sabe, do que uma menina de 11 anos, romantiquinha, que tá entrando na vida, quer ouvir, sabe? Eu falei, deixa, né? Não vou ficar pentelhando a menina, deixa ela ouvir. E aí eu vou ouvindo junto, eu gosto, vamos lá, tá tudo certo. Deixa ela criar uma identidade própria, né? Muito bem. Bru, quero encerrar o nosso papo com uma dica de disco.
seja, a gente sempre fala que as pessoas que escutam esse programa do começo ao fim, escutam a nossa pequena, porém fiel audiência, escutam anotando as bandas. Para depois escutar. Aproveita que já está aí mesmo na plataforma de áudio, já escuta alguma coisa aí que preste. E a gente sempre coloca no final essa coisa da dica de disco. Não precisa ser um disco novo, tá? Tá. Não. Um disco que é importante para você, que você acha que as pessoas deveriam ouvir. Ai, meu Deus, eu vou escolher um disco do The National, né? Agora eu tenho que pensar qual deles. Qual que eu vou escolher para falar? Será que eu escolho o mais antigo? Ou será que eu escolho o mais novo? Ai, Cristo, qual será? Acho que eu vou escolher o mais antigo, sabia? Porque aí a pessoa vai conhecer o... Eu vou escolher o Boxer. É um disco do The National de 2007, que tem muita música boa, cara, mas tem uma música que eu acho que é uma das mais maravilhosas do The National, que é Fake Empire, que é tipo um hino, cara. Eu acho que se a pessoa conhecer Fake Empire, ela vai querer conhecer todo o resto do The National. Então, ouça Boxer, o disco de 2007, do The National. Vocês não vão se arrepender. Olha aí, tá professando a palavra do The National, muito bem. Aí. Bru, quero te agradecer, óbvio, demais por essa conversa. As pessoas sempre dizem que é um papo gostoso poder falar sobre música, não necessariamente falar sobre música, né? Vou fazer uma resenha de um disco, vou fazer uma resenha de um show, mas vamos falar sobre coisas que você gosta mesmo e tal. E eu quero, obviamente, te agradecer e pedir para você indicar onde as pessoas conseguem ler coisas que você escreve, né? Ti, primeiro eu quero agradecer demais, eu adorei o papo, me diverti muito. E eu quero contar o seguinte, eu escrevo eventualmente em alguns lugares, mas principalmente no Music Non-Stop, é um site de música da Cláudia Seff. Eventualmente também escrevo na Billboard Brasil. E é isso, esses são os 2 lugares principais que eu tenho escrito atualmente. Muito bem. Então, editora, né? Eu não escrevo com muita frequência, eu trabalho mais nos bastidores, mas eventualmente tem textos meus nesses lugares. Então, você que está escutando, faça o favor de seguir aí, porque se aparecer um texto da Bruna, vai ser um texto gostoso de ler, já adianto. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. E, como eu digo sempre para as pessoas, tem umas pessoas queridas que a gente convida, até a próxima. Até. Beijão. Beijo, Gabi. E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido. O nosso papo quinzenal sobre paixões musicais. E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imaginasepeganoouvido.com.br. Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho. Valeu!